Bom, e a ergonomia, ela surge e ela participa disso tudo no final da Segunda Guerra Mundial, entre a década de 40 e 50 lá, que acontece acontecem os primeiros estudos voltados para a ergonomia. Então, profissionais de diferentes especialidades, engenheiro, médico, psicólogo, fisiologista, até filósofos, né, eles começam a se reunir lá no final da Segunda Guerra Mundial para tentar melhorar a performance e a interação entre o homem e a máquina. Então, eles tentam estudar como um alemão, por exemplo, poderia ter mais conforto dentro de uma aeronave. E esse estudo começa a fazer parte aí e começa a surgir a ergonomia. Mas foi só na década de 60 que oficialmente a ergonomia ela tem ela dá um boom, ela dá uma alavancada, né? E o grande responsável por isso foram os astronautas. Então, lá na década de 60, onde os Estados Unidos estavam com uma rivalidade contra a União Soviética, eles passam a estudar o primeiro projeto de cápsula espacial e eles começam a realizar estudos envolvendo a ergonomia. E o que acontece? Tem uma história até curiosa que eles até então eles não pensavam, eles não se preocupavam com a interação do homem e o meio e a máquina e o equipamento. E aí eles passam a fazer o quê? Eles projetam a cápsula espacial, projetam o traje, como vocês estão vendo aqui, e aí não pensam na questão do ser humano, né? Não pensam na pirâmide de Maslow, lá no básico, que é as necessidades fisiológicas. Então o que acontece? Na hora da contagem regressiva lá, que estava para disparar o foguete, um dos astronautas sinalizou que ele precisava ir ao banheiro. E eles não haviam pensado nessa necessidade básica, né, fisiológica básica, e não tinham previsto isso daí. Resumindo, o primeiro homem à Lua foi a Lua todo urinado, né? E a partir daí, com a moral dos astronautas e o lobby todo junto aos meios de comunicação, eles passaram a olhar mais para essas questões. E ganhou muita força, né, para melhorar as condições do trabalho. Então vocês podem ver aí nesse traje, essa é uma imagem muito legal, eu gosto bastante dessa imagem. No ombro direito do astronauta, você vê aqui o homem vitruviano estilizado. Ó. O homem vitruviano é um símbolo da ergonomia, né? É o símbolo do homem perfeito, do homem simétrico. Então, o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, né? Na verdade, foi Vitrúvio que desenhou pela primeira vez, mas ganhou nome aí com Leonardo da Vinci. Então, no ombro direito aqui tem o homem vitruviano. Na mão esquerda aqui do astronauta, você vê um espelho. E esse espelhinho aqui, ele tem uma função de adaptação. Ele tem um princípio da ergonomia. Por quê? Aqui no peito do astronauta, ele tem vários comandos que ele precisa acionar. E com esse capacetão aqui, ele não conseguia olhar, ele não conseguia visualizar para poder acionar com a mão os comandos. Então, com o uso desse espelhinho, ele posicionava a mão aqui próximo do peito e conseguia enxergar os comandos para poder acionar. Então, mostra aí já uma questão de uma ação ergonômica. E, ao contrário do que as pessoas pensam, a ergonomia ela não tem a ver só com a questão da indústria nas empresas. As pessoas associam ergonomia sempre à indústria, as pessoas associam ergonomia sempre à postura e trabalho frente ao computador. Mas, na verdade, isso não é uma realidade, né? Não é assim que funciona. A ergonomia ela tem a ver com tecnologia, ela tem a ver com adaptação, adaptação dos recursos, adaptação das ferramentas, adaptação das máquinas, adaptação do meio, da interface. E eu costumo dizer que ergonomia é tudo, tudo é ergonomia. Inclusive, esse é um tema também de um próximo web seminário, onde eu vou falar sobre ergonomia e que ergonomia é tudo, tudo é ergonomia. Então, eu costumo entregar meu cartão de visita e no cartão de visita tem lá o Homem de Ferro. E aí algumas pessoas questionam, né? Eu sou fã, inclusive, do Homem de Ferro. E as pessoas questionam, o que tem a ver o Homem de Ferro com o que você faz, com o trabalho, com a ergonomia? Tem tudo a ver. Porque, na verdade, a ficção, tudo que a gente vê na ficção, ela acaba se repetindo e ela acaba sendo utilizada depois. É lógico que é um conceito, mas ela acaba sendo utilizada depois no nosso dia a dia.
Quem aqui imaginou que tivesse um GPS há 30 anos atrás, né? Como que pode... O Bruno está colocando aqui, ó, gostei muito do artigo relacionando a filmes. Legal, né, Bruno? Você deve estar falando da One Page lá do Steve Jobs, do artigo que nós escrevemos, né? Quem quiser receber os informativos semanais que nós produzimos toda semana, né? Acessa lá depois do site. Eu vou deixar aqui o endereço para vocês. Beleza aqui, quer ver? Vou deixar aqui. Deixa eu escrever para vocês aqui. Endereço. Beleza? Ó, tá o endereço para vocês acessarem, conhecerem depois o nosso site e se cadastrarem lá para vocês poderem receber todo esse conteúdo aí que toda semana a gente escreve. Inclusive o app aqui que o Bruno está escrevendo, o aplicativo, né, também dá para baixar. Entre no site lá, vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo aí. Mas enfim, então tem uma relação muito grande dessas tecnologias, como eu falei do GPS, até 30, 20 anos atrás era incomum, era absurdo achar que cada um ia ter um GPS no seu carro. Hoje, por R$ 150, você compra um GPS. Então, esses conceitos, inclusive na ficção, presentes na ficção, eles acabam sendo utilizados no nosso dia a dia, né? Isso é muito comum. E tá aí a prova, o próprio Google Glass, que já está sendo vendido, comercializado lá fora, né? No Brasil ainda não, mas lá fora sim. E ele mostra aí que o Jarvis, do Tony Stark, do filme, ele é possível. Então hoje já existe a tecnologia de você colocar um óculos e ter uma tela lá de 20, 30 polegadas na sua frente, né? Virtualmente, para você poder interagir através do comando de voz, através de ações aí que eram de filmes e muita gente acreditava que não existisse, que não era possível, né? Mas existe e cada vez mais acaba sendo utilizado no dia a dia. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, por exemplo, é um conceito de exoesqueleto, que é o conceito do traje do Homem de Ferro. Então, além do Jarvis, que é o óculos lá que ele usa no filme, que já tem no Google Glass, aí, como eu falei, o exoesqueleto também já está sendo testado como protótipo. Então, está aí um traje, olha, ele pesa 24 quilos, tem uma capacidade de carga de 90 quilos. Então, eles pensam não para usar como combate o exoesqueleto, mas eles pensam em utilizar o exoesqueleto para os soldados poderem carregar cargas. Então, uma capacidade de 90 quilos aí, um funcionamento de sistema hidráulico, uma fonte de energia aí, ó, com uma velocidade de 4,8 km por hora, uma velocidade máxima de 16 ele atinge, né? Autonomia de 1 hora de caminhada e tem aí a capacidade do sistema hidráulico de realizar força. Então, tudo isso já está em protótipo e a tendência é que daqui 10 anos, 5 anos, essa tecnologia, esse protótipo, de repente seja utilizado no dia a dia nas empresas. Então, olha que bacana esse exoesqueleto aqui, muito provavelmente no Japão, na China aqui, e a pessoa carregando aí 3 sacos de 50 quilos, de repente, ou de 25 quilos, e substituindo aí a força do ser humano, da pessoa, do indivíduo, por uma tecnologia de altíssimo nível, né? Isso mostrando que realmente o que é ficção hoje, amanhã pode não ser só ficção, né? E aí, inclusive, com aplicação na área médica. Então, imagina aí uma pessoa que tem limitação de movimento, poder utilizar uma tecnologia de exoesqueleto para poder se movimentar, se locomover. Quantos ganhos isso não traz no nosso dia a dia? Mas a ergonomia não tem a ver só com alta tecnologia. Ergonomia não tem a ver só com, como vocês estão vendo essa máquina aqui, que ela consegue produzir, fabricar aqui de forma instantânea
um piso de concreto aqui com tijolos, né? A pessoa só vai abastecendo com o pallet aqui em cima e automaticamente já sai o piso. Tem uma pergunta aqui, o Paulo está perguntando, essa máquina existe mesmo? Sim, existe. Essa máquina, se vocês procurarem no YouTube lá, deem uma YouTubada lá, procura no YouTube que vocês vão ver que existe, eu vi lá funcionando essa máquina em tempo real e é incrível, né? Mas a ergonomia não tem a ver só com alta tecnologia. Na verdade, recursos simples, como vocês estão vendo aí, inclusive ecológico, né? Com a utilização de tubos de PVC aí, você consegue fazer um suporte para apoiar o seu notebook, o seu laptop aqui, ó. E com teclado e um mouse externo, você tem um posto mais adaptável, isso fazendo com recurso aqui bem artesanal, bem simples, né? Tá aqui um outro exemplo, quem nunca sofreu com essa situação? Eu, do lado, na cabeceira da minha cama lá, eu gosto muito de tecnologia, então tem 300... A Dayana tá falando que eu fiz um desse para mim. Legal, Dayana, bacana. Depois você manda a foto pra gente aí. A gente divulgar, inclusive, lá na área de fotos da Ergotrilha, eu vou divulgar lá que você fez esse dispositivo aí, bacana. Então, imagina, eu do lado da minha cabeceira da minha cama lá, eu tenho 300 mil equipamentos e não tem mais tomada para colocar. E hoje em dia, como não tem padronização nenhuma, né, cada equipamento, cada dispositivo, inclusive é uma falha da Apple, eu sou fã da Apple, mas é uma falha dela, não tem padrão, então cada plug é de um jeito, tá vendo aqui, ó, um é desse jeito, outro desse jeito. Então imagine se você tivesse um dispositivo com cores diferentes, se você tivesse como mudar a posição dele, desmontar, montar, coisas simples, né, que você consegue melhorar. A Muzi está colocando aqui que adorou o suporte para Note, legal, né? Muzi, bacana. Vou adotar na empresa, é ecológico ainda, né? E o que acontece? Essa imagem que eu estou mostrando aqui, esses dispositivos ergonômicos, esses dispositivos que facilitam o nosso dia a dia, eles estão cada vez mais presentes e simples, né? Eu brinco o seguinte, que o homem, uma das funções do homem hoje em dia é abrir vidro de palmito, né? A mulher praticamente não depende do homem para mais nada, né? Tem uma independência muito grande. Então, esses dispositivos, inclusive, deixam cada vez mais o homem com menos função, né? Então, você vê a mulher pregando alguma coisa na parede aí, e esse dispositivo, além do conforto e da adaptação, ele traz segurança. Então, a chance... O Rafael está escrevendo aqui que já existe um utensílio para abrir vidro de palmito. Então, ferrou, né, Rafael? Então, estamos sem função mesmo. Aí a gente não tem mais função, os homens estão sem função. E aí, olha só, além da ergonomia, do conforto, da produtividade, tem a questão da segurança, porque com essa base aqui, o risco de você se machucar é quase zero, né? Então, a ergonomia também, além de produtividade, de conforto, de adaptação, ela traz segurança também, né? Então, isso é bem bacana.